Boa noite aí a todos os irmãos da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, né? Quem já conhece nossas palestras de terças, explanações, quem ainda é a primeira vez também, a gente solicita que faça a sua prece. Quem quiser pegar uma aguinha, colocar para fluidificar também, né? Para magnetizar essa água. É um procedimento muito saudável, muito eficaz, que você pode fazer uso aí da sua casa. Mas sabendo que a verdadeira cura, tal, ela sempre é interna, né? É de dentro para fora. A água ela vai ajudar com o magnetismo, né? Mas não adiantaria a gente tomar a água sem a gente ver o que a gente pode fazer de diferente, com às vezes uma frase, se queira, sobre a explanação do Evangelho. Não trazendo nenhuma pretensão nem para nossa casa, nem aqui para o Edson, mas sim para a mensagem de Jesus. Então, nosso título de hoje é o verdadeiro servidor. E para isso a gente quer fazer um paralelo com o nosso lar, o capítulo 5. E eu vou ler dois parágrafos para a gente. O primeiro ele diz assim, ó, então tá lá, nosso lar, para quem não sabe, é uma colônia espiritual, uma delas, como tem cidades no mundo físico, o Espiritismo entende, pela sua epistemologia, que existem cidades no astrais, dimensões espirituais, multiverso, não importa o nome que a gente dê. E os espíritos que desencarnam aqui na Terra, mas que não deixam de existir, a sua consciência, o seu espírito, a sua personalidade, inclusive seu corpo etérico, conhecido como perispírito. Essa região mais próxima da Terra, ela é conhecida como umbral. Umbral não é uma coisa ruim, negativa, como muitos veem, né? O nosso lar ele também se encontra no umbral, mas já no umbral fino, né? Uma região já um pouco melhor dessa região umbralina. Então, no nosso lar, André Luiz conversando lá com os instrutores, com Alexandre, ele diz assim: já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsediados na aberrações sexuais costumam chegar aqui em extrema loucura? Então lá vê, eles não estão falando aqui da Terra, eles estão falando do mundo espiritual. E um exemplo que aquela pessoa que utiliza aqui da visão, do olho, desse dom, dessa dádiva de Deus para projetar o mal, ele acaba indo para o mundo espiritual sem olhos. Que aquele que acaba utilizando aqui da locomoção para fazer crime, ele acaba chegando lá muitas vezes sem as pernas. E que aqui ele dá um exemplo também dos distúrbios sexuais, da obsessão, ele chega lá em completa loucura. É talvez um pouco estranho para quem começa a escutar pela primeira vez, mas é o que os espíritos nos trazem nessa obra, nesse livro, né? E para o espírito ela faz muito sentido, que tudo é causa e efeito. Então, a pessoa às vezes pensa, pô, mas o espírito então ele pode ficar sem perna? É a consciência dele, dentro dos atos dele, que vai projetar isso no seu próprio perispírito. Então, eles são recolhidos no mundo espiritual e dali são começados a ser tratados, né? Quantas doenças que nós temos aqui hoje que a ciência já nos prova que são psicossomáticas? Que é o nosso estado do soma, que é o nosso estado do nosso psiquismo, do nosso emocional, que nos causa doença. E muitas vezes o próprio estado emocional pode também trazer a cura. O efeito de placebo já comprovado. O que seria? Seria a verdadeira fé, mas projetada por algo, né? Que ele acredita tão forte que é verdade que ele acaba, muitas vezes, tendo corte de efeitos de doença, de uma dor de cabeça, às vezes por tomar um comprimido de placebo, que é o que? É um comprimido que não é verdadeiro. Ele não tem realmente a propriedade química para aquilo, mas apenas é dito que tem, e aquela crença faz com que aquela dor muitas vezes cesse, né? Então assim também acontece com essas entidades que vão precisar passar por um longo tratamento no mundo espiritual, e muitas vezes no mundo espiritual não se consegue a verdadeira cura ainda. É necessário renascer no mundo físico e aqui projetar o seu trabalho,
vamos se dizer assim aqui, vencer os seus karmas, porque o karma não é algo para eu me entregar e sofrer, mas sim é aquilo que é para mim vencer, é aquilo que faz com que eu cresça, é aquilo que me faz bem enquanto espírito imortal e não enquanto homem apenas de carne. E daí ele continua assim, ó, essa segundo parágrafo já é mais legal, né? O primeiro foi um pouco pesado. O segundo diz assim: nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Porque às vezes a gente, nossa, né, pessoas começam a estudar o espiritismo, ver o filme do nosso lar, ler o livro, eu quero ir para o nosso lar, parece que acha que o nosso lar é o céu, né? Então, vê, o nosso lar está no umbral, e por isso que ele não é de espíritos propriamente vitoriosos, ou seja, espíritos que venceram aqui na Terra. Segundo o livro também de Luiz, eles podem ser chamados de completistas, aqueles que conseguiram cumprir o que vieram fazer na Terra. E daí continua assim: se conferimos ao termo sua razoável acepção, somos felizes. Então, vê, um desses moradores do nosso lar está dizendo: na nossa concepção razoável, aqui no nosso lar, nós não somos vitoriosos, mas nós somos felizes. E ele vai dizer o porquê são felizes. Porque temos trabalho. Somos felizes porque temos trabalho. Então, quem acha que vai morrer para descansar no paraíso, não é bem assim, né? E a alegria habita cada recanto da colônia. A alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, aqui é onde nós entramos, né, no título da nossa palestra, o verdadeiro servidor, né? Então, eles são felizes no nosso lar, são espíritos que não conseguiram cumprir toda seu dispêndio na terra, muitas vezes, mas que são felizes. E lá no nosso lar, todo recanto é feliz, porque eles têm oportunidade de trabalho, de serviço. Mas aqui na terra a gente também não tem tanta oportunidade de trabalho, né? Muitas pessoas, é lógico que se fala em desemprego, né? Tem as dificuldades, mas a nossa região, até eu que frequento bastante comércios, que atendo, praticamente não tem um comércio que não tem vaga de emprego e que precisam realmente funcionários. Isso em todas as cidades que eu atendo aqui no Alto Vale, agora, nesse momento atual, né? Essa questão a gente consegue ter serviço. E as pessoas que a gente atende até na nossa casa aqui da fraternidade, eu nunca lembro de alguém que veio aqui desesperado por não ter trabalho, por não ter emprego. Mas eu vejo as pessoas chegando aqui desesperada, muitas vezes sem se perceber, mas porque trabalham demais. Vivem para trabalhar e não têm tempo para outras coisas. Então, eles trazem vários problemas, várias dificuldades, e não adianta a gente dizer direto, mas a gente tem que ir conversando e cada um refletir em si mesmo, né? O porquê das suas dificuldades, o porquê das suas ansiedades, o porquê dos seus medos. E a gente tem uma passagem do Evangelho de Jesus que ele vai nos mostrar um pouco sobre essa questão do trabalho. E como o verdadeiro servidor, quem seria, né, para nós, que nós conhecemos enquanto seres humanos na Terra, encarnados ou desencarnados? Jesus, né? Então, Jesus foi o maior servidor que passou pelo planeta Terra. Nós temos Deus, é lógico, à frente de todo o universo, trabalhando constantemente desde a eternidade, que a gente nem entende o que é uma eternidade, mas trabalhando para o propósito do desenvolvimento universal, onde todos estamos mergulhados nesse prana universal, nesse hálito de Deus, onde Deus não é uma pessoa ou ente, mas é algo, uma causa primária de todas as coisas. Mas mais próximo da gente, a gente tem Jesus, governador do orbe terreno. Segundo Emmanuel, por livro de Chico Xavier, A Caminho da Luz, Jesus foi o co-criador do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. E ele reencarnou aqui na Terra há 2.000 anos, que faz muito pouco tempo, tipo, foi ontem para o espírito. Para um ser humano encarnado faz bastante tempo, mas para o espírito isso foi ontem, é muito pouco tempo. E a gente já esqueceu tanto das suas mensagens, tanto do seu ensinamento. E Jesus, ele era um pedagogo em excelência, um filósofo em excelência, um médico em excelência, um pastor em excelência, e
enquanto pedagogo, enquanto ensinador, até por assim se dizer, um dos meios a qual ele fazia era o exemplo. Que muitas vezes nós aqui no mundo a gente quer ensinar os outros, mas a gente mesmo não consegue dar o exemplo. E Jesus, praticamente tudo que ele ensinou, ele vivenciou, ele exemplificou. Às vezes a gente pensa que exemplo, eu vou te dar um exemplo de tal coisa, mas não é em história. Jesus exemplificou no ato próprio, ele fazendo. E eu quero aqui lembrar com vocês da última ceia que Jesus teve com os apóstolos. Foi a ceia de Páscoa, chegando ali, né, em Jerusalém. A Páscoa, na realidade, é conhecida pelo cristão pela ressurreição do Cristo, o domingo de Páscoa, mas a Páscoa já era uma comemoração dos judeus, a qual comemorava a passagem dos judeus pelo deserto, depois de serem sido libertos lá do Egito, né, pela ajuda ali de Moisés. E nessa peregrinação, essa passagem do deserto entre o Egito e a Terra Santa, era essa passagem que vem de Páscoa, de passagem, né? Então era essa comemoração onde havia um costume israelita, onde todos os judeus, então, nessa época, se direcionavam à Terra Santa, à cidade sagrada de Jerusalém. E Jesus, junto com seus apóstolos, se direcionando, então, também a essa região, ele fazendo ali aquela ceia antes da Páscoa, ele conversa com os apóstolos, está à mesa, é um costume da ceia dos judeus também era que ou o pai de família, né, ou o mestre, o rabi que estava ali, é o que dividia o pão e passava o pão aos apóstolos. E Jesus ali, passando o pão aos apóstolos, começou aquela conversa e ele escutando quem vai ser o maior ao lado de Jesus. Vai ser eu, vai ser aquele, qual apóstolo, qual ia assumir cada coisa no reino novo que Jesus prometeu. E eles até ali não tinham compreendido tão bem ainda, né? Qual reino era esse? Que era o reino, na realidade, dentro do próprio coração do ser humano, que é onde está o reino de Deus, é dentro do próprio ser, do próprio coração. Então Jesus, em vez de fazer grandes discussões, ele levantou da mesa, tirou a sua veste comum, pegou uma veste que era tipo um pano, que era uma veste de escravos, né? Então ele se cingiu com aquela veste de escravo, colocou em volta de si, pegou uma bacia com água e começou a lavar o pé dos apóstolos e enxugar com a própria veste. E os apóstolos, naquele momento, eles pararam de discutir, pararam de falar e ficaram assustados. E quando chegou a Pedro, então, que ele foi lavar os pés do Pedro, Pedro disse, não, eu não vou permitir que o Senhor, o mestre, lave meus pés. Porque lavar os pés, ele tinha um significado também para o israelita, para o judeu. Quando você chegava na casa de alguém, que você recebia uma visita, uma das coisas que você oferecia para aquela pessoa que peregrinou muitas vezes em regiões muito quentes, regiões de deserto, você oferecia uma bacia com água para que ele refrescasse seus pés e baptizasse suas mãos, limpasse, purificasse da sua jornada. Mas ele próprio fazia em si, né? E ali vê Jesus oferece a água, faz a limpeza e ele mesmo faz isso. E os discípulos, naquele momento que Pedro diz, eu não vou permitir, daí Jesus disse, se você não permitir, você não estará comigo. Então lave a minha cabeça também. Não, ele lavar apenas os pés. E qual do significado que eu quero trazer para hoje? Jesus, um espírito crístico, em uma evolução ainda acima dos anjos. Um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás já era um espírito crístico, que mergulhou no corpo de carne, grosseiro como o nosso, para poder nos ensinar. Ele próprio vai lá e lava os pés, num dos seus últimos ensinamentos aos apóstolos, porque logo ali no outro dia ele é preso. Então, naquele dia ele é preso e no outro dia, então, ele já é morto na Sexta-feira Santa. Então, assim, o que que isso nos mostra? O que que isso nos oferece? Se o mestre que é um mestre vai ali servir
aos seus discípulos, que são infimamente menores e distantes dele? Porque no mundo de hoje a gente acredita que as pessoas têm que nos servir, que a gente parece que veio para o mundo para os outros fazer para nós. E quando a gente vai buscar o trabalho, que ali tanto os espíritos do nosso lar agradecem pelo trabalho, pela dádiva, a gente parece que trabalha apenas pelo dinheiro, muitas vezes. E a própria filosofia, em várias vertentes, como os estoicos, Marco Aurélio, imperador romano, já dizia que a gente tem que trabalhar com algo que a gente ama, que a gente goste, que a gente seja um servidor daquela função. E o dinheiro que venha por consequência. Não é demagogia dizer que eu não trabalho por dinheiro. Claro, a gente precisa, ele é muito importante na nossa vida. Mas se ele for o fator principal do nosso objetivo de trabalho, a gente nunca vai ser um servidor. A gente vai ser apenas um buscador de dinheiro e aí a gente às vezes acaba perdendo nossos princípios. A gente acaba às vezes nem seguindo aquilo que a gente gosta de fazer, porque a gente vai fazer só o que dá mais dinheiro. E daí fazendo o que dá mais dinheiro, eu não gostando daquilo, eu também não vou ganhar bem. Agora, se eu fizesse talvez uma coisa que, num geral, nem se vê com tão bons olhos em ganhar bastante, mas pode dizer que eu fazendo aquilo com amor, que seja o que eu amo, pode ser que eu iria ganhar muito mais. E isso não é só do trabalho financeiro. Isso é no bairro que a gente mora. Quantas vezes tem um pezinho de mato na frente de casa, na calçada, e a gente, não vou limpar, que isso aí é da prefeitura, eu pago imposto. Mas talvez o que custaria? É verdade que eu pago, é verdade que a prefeitura deveria deixar limpo. Mas será que ela não deixa? Será que eu não vou deixar o meu bairro mais bonito? Se um papel que caiu no chão e não foi eu que joguei e eu possa juntar, será que isso também não seria um benefício? E entre casais? Quantos casais reclamam porque o meu marido, a minha esposa não faz isso para mim, não faz aquilo, mas será que eu estou fazendo para ela? Será que eu casei para fazer alguém feliz? Ou será que eu casei porque eu quero que alguém me faça feliz? Não vai dar certo o casamento se eu quero que o outro me faça feliz. Mas se eu começar a cuidar da pessoa que eu casei, servir ela, cuidar da pessoa, eu vou ser feliz no casamento. Porque a outra pessoa ela vai acabar retribuindo. Gentileza gera gentileza. Caridade gera caridade. E nós precisamos imitar até a natureza. Porque quem daqui já percebeu uma laranjeira se alimentar da sua laranjeira? Ela produz a laranjeira, mas ela nunca se alimenta dela. São outros que se alimentam. E assim são ciclos. Né? A própria laranja que pode cair na terra, apodrecer. O pássaro que come aquela laranja, come a semente, que deposita essa semente, que faz com que essa árvore cresça. Eles se ajudam mutuamente a natureza. E o ser humano, quando ele esquece de ser um servidor, ele é como se pense a natureza como sendo um círculo e tudo perfeito. Quando eu saio desse círculo, eu fico fora dele, as coisas começam a embarar, a coisa não anda, ela não flui, mas porque eu estou ali querendo só sugar, eu estou querendo tirar, eu não estou no meu lugar certo. E a partir do momento que então eu me torno um servidor, é como se eu estivesse dentro desse círculo e a roda gira e eu vou junto. E vem crise, não vai crise, a coisa circula, só que no eixo desse centro, desse círculo, vai ter Jesus. Ele vai estar lá no eixo desse círculo. E é ali que eu tenho a minha âncora. É ali onde tem algo que eu não posso perder, a minha religiosidade. Não o espiritismo ou uma religião institucionalizada. A religiosidade intrínseca, aquela dentro de ti, aquela conexão com o Pai, que é só você que pode fazer. Não é o templo que vai fazer por ninguém. A instituição religiosa, quando ela começa a disputar certas coisas, ela nos afasta. Não importa qual agremiação que seja, mas elas nos afasta do próprio Deus e de nós mesmos. Mas quando a gente começa a buscar o conhecimento, buscar o apoio da instituição para a gente poder se melhorar em nós mesmos, aí sim a gente vai começar a construir na nossa casa mental e no nosso coração um dia melhor, um dia de virtude, para que, quem sabe, um dia eu possa estar na colônia espiritual também com trabalho e feliz por poder trabalhar e estar lá perfeito. Talvez não um completista que conseguiu fazer tudo, mas quem sabe uns 70%, quem sabe uns 65% já. E se a gente ainda não consegue ser perfeito, vamos fazer um pouquinho de coisa boa. E vamos pensar que nós seremos cobrados
não apenas pelo que fizemos de mal, mas por todo o mal que provier do bem que deixamos de fazer. Então, essa é a nossa frase de encerramento. Seremos cobrados pela nossa própria consciência, não apenas pelo mal que fizemos no mundo, mas por todo o mal que provier do bem que deixamos de fazer. Fiquem em paz, fiquem com Deus e esperamos vocês na próxima terça-feira, aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria.